E o que acontece? Vamos embora para a primeira questão, que é a questão do Enem 2015, e fala o seguinte: o esquema 1 mostra a figura de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Vistando entender as orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Então tem aqui primeiramente trapézio, depois viraram retângulos. Show de bola! Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a um aumento ou uma diminuição dessa área, né? Sair de um trapézio para um retângulo. O que é que vai acontecer então? Ó, perceba o seguinte: eu tenho inicialmente um trapézio e logo após eu tenho um retângulo. Tá, isso foi o que aconteceu com os meus garrafões. E como é que a gente faz, com a estratégia para a gente fazer essa questão? Cara, eu tenho inicialmente um trapézio que virou um retângulo. Pode ter diminuído a área ou pode ter aumentado a área. Mas não dá para eu saber assim, olhando só de olho, como é que seria, né? Talvez por algumas análises, mas acho bem complicado. Então o que a gente dá para analisar, na verdade? Dá para a gente montar uma expressão, tá o quê? Eu faça a diferença de um para o outro. Como assim? Inicialmente eu tenho um trapézio. E o que é que eu vou fazer? Da área do trapézio, eu vou tirar a área do retângulo. Então, menos a área do retângulo. E aí, na minha resposta, na minha conta final, o que é que eu vou ter que analisar? Se ficar positivo, é porque o trapézio é maior que o retângulo. Ou seja, a parte positiva, ó, é maior que a parte negativa que eu estou subtraindo. Então, se a parte positiva, que é o lado de cá, é maior que a parte negativa, então o trapézio é maior que o retângulo. Se o trapézio é maior que o retângulo, então houve uma diminuição. Mas se minha resposta for negativa, é porque é o contrário, é porque minha parte negativa, ou seja, o meu retângulo, ele é maior que a minha parte positiva, o meu trapézio. Então houve um aumento, né? Se esse rapaz aqui é maior que esse, é porque houve um aumento das áreas. Então basta calcular. E porque eu vou botar direto na expressão, a gente vai ter umas expertises aí na hora de fazer conta, tá? Vamos comigo, ó. Como é calcular a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Show de bola. E como é que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é simplesmente a base vezes a altura dele. E na hora que eu vou olhar então quem é a base maior e a base menor, eu tenho que olhar as bases paralelas, tá? Não vai fazer com isso aqui. Isso aqui não são bases, tá? Isso aqui não é paralelo. As bases têm que ser paralelas no trapézio. Então as bases paralelas são essas duas laterais, ó, maior e menor. E quem é a base maior? 600. Base menor, 360, show de bola. A altura é a distância daqui de uma base a outra. A distância de uma base a outra é 580 sobre 2. Show de bola. Menos a área do retângulo, que é a base do retângulo 580 vezes a altura 490. Show de bola. Então base vezes altura. Agora é fazer conta, ó. Observe então que 600 mais 360 dá 960. Vai ficar 960. E aí 960 dividido por 2 é tchá e é tome. Dá quanto? 48, né? 96 por 2 é 48, só que é um 960, então 480. Então, show de bola, 480 vezes 580, menos 580 vezes 490. E qual é que é a expertise nessa situação? É o seguinte, cara. Ó, olhe para mim aqui, que eu teria que fazer essa multiplicação e essa multiplicação. Mas na hora que eu tenho a expressão já completa, eu só preciso colocar o 580 em evidência, já que ele tanto faz parte dessa conta, quanto faz parte dessa conta. E na hora que eu coloco 580 em evidência, vai ficar então, se eu coloco 580 em evidência, vai sobrar 480 de cá. E de cá vai sobrar quanto? Menos 490, então vai ficar menos 490. E aí fica muito fácil, porque 480 menos 490, isso dá 10, né? Como 400 negativo, o 490 está negativo, ele é maior, vai ficar então menos 10. Então vai ficar 580 vezes o menos 10, e qualquer coisa vezes o negativo, né? Vezes o positivo, isso daria realmente o negativo, e qualquer coisa vezes 10 é só acrescentar um zero no final. Show de bola, então eu vou ficar com menos 5.800. Então a gente já tem nossa resposta. Porque se deu menos 5.800 é porque a parte negativa é maior. Então o retângulo é maior. Se o retângulo é maior e esse é menor, então houve um aumento. E qual a diferença? Qual é o aumento? Qual a diferença nesse aumento? Uma diferença de 5.800. Nesse caso, 5.800 centímetros quadrados, que são todas as unidades que lhe deu a alternativa correta, letra A, de aprendendo.